Shalom, louvado seja Deus, paz e prosperidade para você. Estamos aqui, né, ministrando a palavra de Deus, falando sobre o mover de Deus na nossa vida e o que acontece quando nós permitimos que o mover de Deus flua no nosso coração, quando nós deixamos a nossa vida aos cuidados do Senhor e quando nós entregamos o controle de tudo em nós, entregamos na mão do Pai, do Abba Pai. Então, essa semana estamos falando sobre a passagem que está ali em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, né, o médico Lucas, falando a respeito do apóstolo Paulo. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 28, fala o quê? Porque nele existimos, porque nele nos movemos e porque nele vivemos. Então, quando Lucas escreveu isso, ele estava aqui detalhando como que era a posição de Paulo acerca dele com o Senhor, na intimidade de Paulo com o Senhor. Então, quando nós estudamos sobre Atos dos Apóstolos, nós entendemos que essa passagem, ela acontece onde? Lá em Atenas, né? Na cidade de Atenas. Então, os atenienses, eles viviam ali sendo dominados por vários deuses, né? Por vários tipos de adoração. Então, quando Paulo chegou ali, ele ficou assim indignado por saber, por ver que quantas pessoas, né, adoravam vários deuses, né, vários deuses. Então, o fator inicial da pregação do Paulo, né, do apóstolo Paulo, foi a indignação em relação ao que ele viu ao chegar na cidade, né? Então, o texto diz que Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos ali em Atenas. Então, o que chamou naquela região e chamou a atenção de dois grupos de filósofos, né? Então, aquele lugar, quando Paulo chegou ali, existia vários tipos de adoração. Então, trazendo a situação de Paulo, essa indignação toda dele, ele precisava levar o evangelho ali, ele precisava falar de Cristo ali. Mas como fazer isso num lugar onde deuses, né, eram adorados de todas as formas possíveis, né? Então, sabe o que aconteceu? Então, o apóstolo Paulo, ele trouxe uma mensagem. Você vê quando a pessoa ela se move no Senhor, até uma situação dessa, o Senhor dá uma direção perfeita, né? Perfeita. Então, o Evangelho precisava ser anunciado. Então, Paulo conhecia, né? Essas duas escolas que ensinavam, né? Sobre Deus e sobre vários tipos de adoração ali. Então, no que acreditavam, né? E toda a cultura local. Por isso, né? Por isso disse, né? Está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 22 e 23, que fala assim, atenienses, né? Paulo chega e fala assim, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, né? Pois, andando pela cidade, observei atentamente, né? Seus objetos de cultos, né? E encontrei também até um altar com uma inscrição ao Deus desconhecido. Olha só, eu estou falando que quando a gente tem um propósito de vida, até numa situação dessa, Deus coloca um propósito, né? Coloca uma intenção. Então, Paulo tinha uma intenção de ir ali e pregar o evangelho, de fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, a história, né, por trás do Deus desconhecido, você conhece? A história por trás do Deus conhecido? Então, começou por um homem chamado, né, Epimenedes. Epimenedes é o nome do homem que viveu aonde? Lá em Atenas, em meados do ano 600, né, antes de Cristo. E ele dizia que existia apenas um Deus único e discordava, né, totalmente do politeísmo, né, ateniense. Então, sabendo dessa história, Paulo afirma, oh, olha só, então, essa história já acontecia ali em Atenas. Então, Paulo falou assim: você conhece tal pessoa? Sim, conhecemos. Você sabe que ele falou de um Deus desconhecido, não sabe? O povo lá da escola falou: sim, nós sabemos que ele falou sobre um Deus desconhecido, né? Então, e aí Paulo aproveitou o quê? Aproveitou dessa situação toda. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 24 e 25, você vê que ele fala assim, que ora, né?
o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, né? Eu lhes anuncio. Olha só, o homem que se move, a mulher que se move no Senhor, ele pega essa oportunidade, ele aproveita essa oportunidade que Deus coloca diante dele e faz com que a palavra do Senhor seja ministrada. Então ele fala assim, então Deus, né, que vocês não conhecem, eu vos anuncio. E eles tinham um altar, mas não conhecia de fato o Deus que o representava, né? O Deus criador de todas as coisas, né? Onipotente, onisciente, onipresente, que fez o homem, a imagem e semelhança dele. Então, e juntamente, né? Justamente é o fato pelo qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, Paulo ali queria apresentar esse Deus a eles. Então, Paulo enfatizou o ato da criação do homem, olha só, e de todas as coisas para afirmar a soberania divina, né? E revelando juntamente a verdade pela qual os atenienses tanto buscavam. Tanto buscavam. Então Paulo disse, olha, né, é, esse Deus, Deus não está nas esculturas. É por isso que era um Deus desconhecido. E a tranquilidade de nossas almas não está em aceitar o estado, né? Falando, pô, o estado em que estamos até a morte. Por quê? Porque depois de Adão, todos pecaram, né? Paulo explicando, né? Está lá em Romanos 5:12, né? E nem devemos buscar prazer humano, pois a morte provém dos desejos da carne, então da natureza pecaminosa, e ele falando tudo isso para aquele povo. Então, essa tranquilidade se encontra em Jesus, essa paz se encontra em Jesus, e ele começou a falar. Você vê ali em Atos dos Apóstolos 17, do 30 ao 31, que ele fala, olha o que Paulo fala. No passado, Deus não levou em conta, né, esta igualdade, mas agora ordena o quê? Que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu prova, né? Deu prova disso e a todos ressuscitou dentre os mortos, né? Amados, aqui a preocupação de Paulo não estava na morte física, mas sim na morte espiritual. Então foi anunciado que eles precisavam buscar tudo isso, que Jesus era o único caminho, que ele era a vida. Então Paulo trouxe essa verdade para aquele povo ateniense, que adorava o quê? Um Deus desconhecido. Então, ele foi ali para fazer esse Deus ser conhecido, para Deus ser conhecido. E foi isso que ele fez. Ele usou de situação para poder glorificar o nome de Jesus. E falou que Jesus não era um monumento, que Jesus não era uma imagem, que Jesus era aquele que tirou o pecado de todo mundo. E aí? Paulo se moveu assim, absolutamente na vontade do Pai. E usou disso para atrair as almas. E nós, como tem sido a nossa caminhada, como temos anunciado o reino de Deus, como temos anunciado o evangelho de Jesus, como temos nos movido nessa missão que o Senhor colocou dentro de nós e no nosso coração. E, e esse exemplo de Paulo traz para nós um despertar profundo acerca de que nós precisamos nos mover em Jesus, nós precisamos nos mover na glória do Deus Altíssimo e aproveitar toda e qualquer oportunidade e ocasião para falar desse amor, para falar do amor de Jesus, para tirar as pessoas das trevas. E eu creio em nome de Jesus que essa palavra vai tocar o coração, vai nos movimentar a usar das situações, a pedir orientação do Senhor para nos mover na perfeição e na excelência do nosso Jesus, porque é Ele que se move, não é nós. Então, Jesus se movimentou ali no coração de Paulo, a ponto dele falar assim, esse Deus desconhecido aí eu vou te apresentar esse Deus. E nós temos usado a oportunidade que o Senhor nos permite ter para poder apresentar Jesus para as pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro amor? Eu espero e eu creio que sim.
E eu oro para que a sua vida seja verdadeiramente como Paulo, como várias mulheres, como Lídia, como Cleófas, como vários outros exemplos que nós temos na palavra do Senhor, para poder aproveitar e falar de Jesus, usar todas as formas possíveis para falar de Jesus, desde que essas formas glorifiquem ao Senhor. E Paulo usou essa forma. Que eu e você possamos ser instrumento na mão do Senhor, sermos vaso na mão do Senhor e sermos verdadeiramente usados para a glória do Senhor. Permita ser usado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere a sua vida, que esse devocional dessa semana possa ter atingido o objetivo maior, que é nos ensinar, que é nos explicar, que é abrir o nosso coração, que é abrir o nosso entendimento para algo muito maior do que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, que o fruir, que o movimentar, que o existir, que o viver possa vir dos céus, e que o Espírito Santo toque aí na tua alma, no teu coração, para que essa palavra seja verdadeiramente um caminhar na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Que é Marilza Rocha, do Ministério Simplesmente Mulher, muito feliz de estar aqui falando com você, e eu creio em nome de Jesus, que grandes coisas fará o Senhor. Então, nos siga, né, nas redes sociais, aqui no canal do YouTube, compartilhe, se inscreva e dê o seu like, né, para que essa mensagem possa fruir, possa alcançar mais pessoas que precisam ouvir, que ela precisa se mover no Senhor, existir e viver em Cristo Jesus. Um beijo no teu coração e que o Senhor te abençoe. Se precisar de uma oração, coloca seu nome aqui, fala o seu nome, o motivo da sua oração, que nós vamos estar orando em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um beijo para você.